o Caio Jorge, ele é dúvida para o jogo, ele não treinou integralmente todos os dias. Temos que saber como é que foi o treinamento de hoje, ainda não saíram informações, mas nesse momento ele pode não pintar no time titular contra o Vitória. Você tem alguma informação sobre isso, De Leon? Um feeling seu também aí sobre essa questão do Caio Jorge? Eu tô até olhando aqui, cara, para ver quantos jogos o Caio Jorge tem esse ano. Tô aqui não tô achando, não. Achei que Caio Jorge. Jogos... São 18 jogos, cara, que o Caio Jorge tem. E se você for olhar, é tudo em sequência, né? Depois que ele voltou ali... nós pegamos essa sequência do São Paulo agora. Eu acho que foi uns 2 ou 3 jogos antes ali que o Caio Jorge retornou. Aí ele entrou no segundo tempo, contra o São Paulo, que ele foi titular, e ali pegou uma sequência muito grande de jogos. E o Caio Jorge, nessa parada agora, o Cruzeiro, na verdade, foi domingo retrasado. Então, tá dando 10 dias sem jogo? 10 dias, né? Não, Por aí. É. Vai dar, acho que vai dar 2. Hoje tá fazendo 10. Hoje, 10 ou 11, né? O Cruzeiro jogou na quinta? Foi domingo o último jogo? Foi no domingo, o último jogo. Não, sim. Então, domingo passado agora fez 7 dias, mais 3, 10 dias. Uhum. E nessa retomada do Cruzeiro, o Cruzeiro voltou a treinar na quinta-feira. E no retorno do Caio Jorge, o Caio Jorge acusou um desconforto, tá, gente? Não é uma lesão, não é algo sério, não é algo importante, mas que se não for dada a devida atenção agora, no início, né, pode sim, futuramente, virar um problema grave. Então, o Caio Jorge foi retirado dessas atividades, principalmente as mais intensas. Inclusive, quando você foi lá na toca, foi na quinta-feira, Mike? Na sexta-feira. Na sexta. Você viu que ele ficou fazendo trabalhos internos, né? Foi. Na segunda ele treinou parcialmente e ontem não divulgaram. O Cruzeiro fez mistério. Isso. Hoje ainda também não tem divulgação. Acho que nem vão divulgar. Não. Né, para fazer um mistério. Exatamente. Então, o Caio Jorge foi retirado das atividades mais pesadas justamente para preservação e acompanhar esse desconforto, né? O que pode se tornar. O fato é, se for algo importante e a ponto de tirar o Caio Jorge de vários jogos, o Caio Jorge não vai jogar amanhã, tá, gente? Aí é feeling, tá? Para quê? Porque você correu um risco por causa de um jogo que agora nós vamos parar um mês. Você colocar à prova um jogador e você perde ele 2, 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que não vale a pena. Eu acho que hoje, na atividade mais cedo, já ocorreu a atividade. O Caio Jorge foi reavaliado e, com certeza, se não tiver um ok de estar 100%, o Caio Jorge não vai para o jogo. Porque é um risco muito grande, como eu já acabei de falar. Mas vamos acompanhar aí. Eu acredito que o Cruzeiro não vai soltar essa informação. Já devem estar conversando internamente ali da melhor maneira, mas de forma geral, nós vamos saber só 1 hora antes do jogo sobre a escalação, mas nós já estamos fuçando aqui, mexendo aqui, para saber, tá, gente? Nós da Cruzeiro Esporte, nós vamos saber em primeira mão se o Caio Jorge vai jogar ou não vai jogar, beleza? Porque então, eu estou trabalhando aqui pesado. Atualmente, então, a gente pode tratar, né, como dúvida mesmo, porque ainda não tem uma definição se ele joga ou não. E aí, pensando, se ele jogar, tudo ótimo, né? O Cruzeiro tem já um desfalque confirmado, que é o Christian, tá suspenso. Tem o retorno do Jonathan Jesus, do Vidalba, né? Que deve assumir a posição do Jonathan Jesus, que jogou contra o Palmeiras. E aí tem essa dúvida do Caio Jorge. Pensando no substituto do Christian, De Leon, quem você acha que vai para esse jogo? Então, hoje o substituto do Christian é o Marquinhos, né? Uhum. Eu acredito que ele que vai o Marquinhos. Se não for o Marquinhos, vai o Eduardo. Aí vamos pensar. Aí se for o Eduardo, o Matheus Pereira joga aberto, né? O Matheus Pereira joga aberto. Joga aberto, sem a bola, mas com a bola, o Matheus Pereira, aquela mesma atitude de sempre, aquele mesmo comportamento de flutuar, ver aonde o espaço está e ali ele ocupar o espaço adequado. Mas
Eu acho que as opções são essas. Ou é o Eduardo, né, no lugar do Christian. Ou o Eduardo, ou o Marquinhos, ou o Eduardo. Aí a gente tem que levar em consideração o adversário. Se você pegar os últimos jogos do Vitória em casa, ele não vem bem. É um time que defensivamente é frágil e ofensivamente também é frágil. Né? Qual que é a posição do Vitória na tabela? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, estava em 16º, tá? 16º. É isso mesmo, né? Beirando então, a zona aí. Isso, mesma coisa do Sport, ou seja, é um time frágil, tá, gente? É um time defensivamente frágil e um time ofensivamente frágil. Não Leão, sei... querendo lembrar uma coisa também, que o Vitória, assim, a situação deles realmente não é boa, tanto que eles, nessas últimas semanas, estão dispensando vários jogadores e tentando trazer outros, porque eles estão reformulando o time agora. Nem quiseram esperar a parada. Sim, ou seja, tá trocando o pneu com o carro andando. E engraçado, cara, eu vi o jogo Atlético e Vitória aqui em Belo Horizonte, e eu achei naquela oportunidade o time do Vitória um time interessante, um time rápido, tinha até uns 2, 3 jogadores ali bastante interessantes, mas é o Campeonato Brasileiro, né, cara? É muito difícil, muito difícil. Mas fato é, o Vitória é um time frágil, e olhando por essa fragilidade, vamos fazer aquele exercício de pensar como o Jardim pensa. O time é frágil, cara, não tem necessidade de colocar o Eduardo. Precisa de colocar jogadores que se projetam mais, né? Que pisem mais dentro da área, que ajudem mais o setor ofensivo. Então, olhando por essa ótica, Marquinho, tá? Marquinho e não Eduardo no lugar do Christian. Se o Caio Jorge não poder jogar, aí eu acho que ele vai abrir mão um pouquinho do estilo de jogo dele para contemplar o Gabigol, que é um jogador que é o reserva imediato ali dos jogadores da frente, né? Aí eu não acho que ele vai com o Bolassi ou com o Lautaro. Ele vai privilegiar o Gabigol em virtude que vem jogando bem, né? Nos últimos aparições jogou bem. Ele é um cara de grupo, ele já fez essas palavras já do Gabigol. Aí eu acho que se não for o Caio Jorge, vai o Gabigol. E no lugar do Christian, eu acho que ele vai com o Marquinhos, levando em consideração o Vitória. Eu já ia até te perguntar isso, né, pro lugar do Gabigol, quem que você acha que iria pro jogo, então você já tá falado aí, acha que entra o Gabigol mesmo, eu também acho, e é aquela coisa, né, ele até já falou outras vezes, o Gabigol, ele merece e precisa de mais minutos, e aí a gente vai ver uma formação que não tem sido tão comum nesse Cruzeiro, e que eu tenho curiosidade de ver, que é Matheus Pereira e Gabigol, né, o Caio Jorge não tem dado chance para ninguém, mas, assim, o Gabigol a gente até reclama, né, que ele tem jogado um pouquinho fora da área, e querendo ou não, a gente sabe que a qualidade do Gabigol, a melhor qualidade dele é a finalização, ainda que ele esteja jogando bem de outras formas aqui. E aí, se tem alguém para colocar o jogador em condição de finalizar, é o Matheus Pereira, né? Então eu tenho muita curiosidade para ver essa formação aí. Você acha que pode dar certo, Matheus Pereira e Gabigol juntos? Aí o Cruzeiro vai jogar de uma forma diferente. A gente não vai ter o Caio Jorge fazendo aquela pressão no goleiro, fazendo aquela pressão no zagueiro. Eu acho que cai um pouco a pressão, aquela pressão alta do Cruzeiro, funciona muito por causa das características do Caio Jorge. E que eu falei que o Lautaro, por incrível que pareça, cara, o jogador que mais se aproxima do Caio Jorge nesse momento, esquece os outros momentos, gente, é o Lautaro. Característica, claro, né? Senão o pessoal vai falar assim, está falando que o Lautaro é igual o Caio Jorge. Não, o Lautaro é muito pior, muito pior. Só que é característica de jogo. Isso, aí imagina o time adversário sair na bola, o goleiro e o zagueiro. Só nesse momento, o jogador que mais se aproxima do Caio Jorge, de conseguir pressionar, dividir entre o goleiro e o zagueiro e pressionar e ter força física para chegar ali e criar uma instabilidade naquele primeiro passe, é o Lautaro. Não vai ser o Lautaro. Eu acredito que vai ser o Gabigol, se não for o Caio Jorge. Aí não tem isso, porque o Gabigol não consegue fazer, não tem característica para isso, ele não tem explosão física, ele não tem resistência para ficar ali o tempo todo fazendo isso. Matheus Pereira também não tem, consegue ajudar, então acho que vai reduzir isso um pouco, mas o Cruzeiro, por outro lado, vai ganhar um jogo associativo maior, que é o jogo de Matheus Pereira e Gabigol. Um jogo mais associativo, de toques curtos, né?
tanto o Gabigol quanto o Matheus Pereira já deram assistência para o Caio Jorge esse ano, justamente nesse jogo curto de associação. E é um jogo também que o Cruzeiro, na tendência que o Cruzeiro consiga atacar mais, e aí a gente pode esperar, foi igual contra o Sport, né? O Cruzeiro foi pro jogo com o Eduardo e o Lucas Silva sem um volante de marcação, porque sabia que ia ter a bola, que ia... então é uma saída que o Jardim tem, né? Talvez não precise ter essa pressão toda e tudo mais, por ser um adversário mais frágil. Eu acho difícil o Vitória pressionar o Cruzeiro. Eu tô tentando lembrar qual foi a escalação nossa contra o Fortaleza. Tô tentando lembrar, gente, jogos fora contra equipes mais frágeis, que aí dá pra gente fazer uma comparação. O Fortaleza, se não me engano, o Marquinhos que jogou, né? Mas eu vou aqui pegar a escalação pra gente e vou cantar ela aqui agora, ó. Cássio, William, né, já é um lateral mais ofensivo, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Marquinhos, Gabigol e Caio Jorge. O Matheus Pereira não jogou. O Marquinhos foi substituto do Wanderson. Foi substituto do Wanderson. Isso. E, na verdade, ele vinha entrando muito com o Bolassi e com o Kenji, né? Mas aí ele entrou com o Marquinhos aí veio essa questão e agora o Cruzeiro adquiriu o Marquinhos. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que Eduardo vai deixar o time muito pesado, não precisa disso. Ainda mais levando em consideração se o Caio Jorge não jogar, que for o Gabigol. Que aí imagine, Gabigol e Eduardo. Aí eu acho que fica um time, sabe, velho, ainda mais lento. Então eu acho que o melhor seria Marquinhos e Gabigol. Eu tô com você nessa, concordo. Gostaria de ver, se o Caio Jorge não jogar, a gente torce para que ele jogue, claro, mas eu gostaria de ver. Só que assim, muitas vezes também quando os caras fazem esse mistério é porque tem esperança que o cara jogue, né? Quando não vai jogar mesmo, já fala, ó, tá sem condição, tudo mais, então vamos torcer para que o Caio Jorge jogue.